E eu quero mais uma vez convidar você a refletir comigo nesse texto do sábio Salomão, escrevendo os Provérbios, no capítulo 24, o verso 10, que diz assim: aquele que se mostra desesperado no dia da angústia, a sua fé será pequena. Ou em outra versão diz: aquele que se mostra frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Medite nessa palavra. Eu fui para casa ontem meditando, Deus falando ao meu coração e eu dizendo: sim, Senhor, estou entendendo e eu quero compartilhar com você. Você já prestou atenção como tem gente, porque assim, o resumo deste versículo, deste conselho do sábio Salomão, está em literalmente não se entregar aos problemas, não se entregar às adversidades, às lutas, aos conflitos, porque até que Jesus volte, todos nós teremos conflitos, todos nós passaremos por aflições, todos nós teremos obstáculos a serem vencidos, todos nós teremos gigantes a serem derrubados, todos nós teremos muralhas para atravessar ou para derribar em nome do Senhor. Então, o que Salomão quis dizer aqui com este texto: se no dia da angústia te mostrares frouxo ou desesperado, então a sua força será pequena. O que Salomão estava querendo dizer, em resumo, é: se você se entregar no dia da angústia, no dia dos seus problemas, no dia mau, no dia da tempestade, você não vai ter força para vencer. Se você se entregar, você não terá força para vencer. Você já viu que tem gente que se entrega, tem gente que é frouxo no dia da angústia e ele ainda aconselha a outros serem frouxos. Ele ainda estimula outros serem fracos também, serem desanimados também, a se entregarem também, não é? Esses dias eu passei por esse processo de enfermidade e alguém disse assim para mim: se eu fosse você, eu estava em casa todos os dias até terminar o processo. Aí eu até respondi para essa pessoa: ainda bem que eu não sou você. Porque com a força que o Senhor nos dá, não é com a minha força, com a força que o Senhor nos dá, nós enfrentaremos leões, enfrentaremos urso, derrubaremos muralhas, derrubaremos gigantes. É com a força do Senhor, não é com a nossa força. O que nós precisamos aprender é que a gente não pode se entregar à dor, se entregar aos problemas, né? Eu sei que em determinadas situações nós realmente precisamos, no meu caso, estou falando do meu problema, nós precisamos ficar de repouso médico, ficar em casa. Só que não era o bastante, até que nessa última semana a médica obrigou a gente praticamente a ficar em casa, e eu entendi, mas eu não queria ficar o processo todo em casa. E aí a minha sogra, eu conversando com ela sobre o problema, ela disse assim: filha, você é uma fortaleza. Eu disse para ela: não sou uma fortaleza, eu só não me entrego fácil. Não é uma dorzinha que vai me deixar em casa. Eu só posso não vir trabalhar se eu tiver um problema muito sério com um dos meus, ou se eu não conseguir falar, como de madrugada, devido ao ar-condicionado, à noite é mais gelado, eu sempre tinha crise de garganta, e aí, sem falar, não tem como fazer o programa, mas muitas vezes eu vinha até com crise de garganta fazer o programa. Os irmãos sabem, chegava aqui sem falar e terminava com o milagre de Deus na minha vida, saía daqui bem recuperado e algumas vezes não vinha mesmo, porque não tinha condições de falar. Mas, a não ser isso, pode estar doendo a cabeça, pode estar doendo o pé, pode estar doendo a barriga. Se eu conseguir falar, eu não paro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu sou mais forte do que qualquer outra pessoa? Não. O que eu estou dizendo com isso é que você deve tomar como exemplo: a gente não pode se entregar aos problemas. Aí o Senhor falava no meu coração ontem, e aí eu quero compartilhar com você. O Senhor falava no meu coração e dizia assim:
Imagina, Jaqueline, se aquela mulher do fluxo de sangue houvesse se entregado. Se ela tivesse sido frouxa, se ela se desesperasse, ela não ia ter força para chegar até Jesus. Aquela mulher estava 12 anos sangrando, 12 anos com uma hemorragia, e ela já tinha tentado de tudo. Se ela fosse outra, ela já diria assim: eu tentei isso, eu tentei aquilo, então deixa para lá, não tem jeito mais não. Além disso, estou sem força, estou debilitada, sabe? As pessoas me consideram imunda, não posso me aproximar de Jesus. Mas não, aquela mulher mesmo debilitada, sendo considerada imunda, já tendo tentado e gastado todo o seu dinheiro para encontrar uma solução e não conseguindo, ela ainda tentou um último recurso. Ela foi atrás de Jesus, porque certamente já tinha ouvido falar da fama de Jesus. E mesmo sem força, se arrastando, aquela mulher enfrenta a multidão, que era um outro obstáculo, e vai, e se arrasta, e toca na orla do mestre, e consegue alcançar o seu milagre. Mas se essa mulher tivesse sido frouxa, se ela se desesperasse, se ela entregasse os pontos, se ela desistisse dela mesma, até hoje ela estava com fluxo de sangue, ou melhor, já tinha morrido, porque a mulher sangrando tanto tempo, ela já tinha morrido. Mas se ela não insistisse, ela não teria tocado na orla de Jesus. Aleluia! E o Senhor continuou falando comigo ontem. O Senhor disse: você lembra daquele paralítico do tanque de Betesda? 38 anos aquele homem estava ali daquele jeito, e todo ano ele ia para perto do tanque para ter a oportunidade de se jogar, de que alguém colocasse ele lá dentro para ele alcançar o milagre. Imagina se aquele paralítico se entrega, se ele fica em casa. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu estou falando porque eu já tive. Tem algumas pessoas que, quando passam a ter deficiência física, algum tipo de problema físico, ela passa a ficar amargurada. Elas se tornam pessoas brutas, se tornam pessoas ignorantes. Me permita, eu não estou falando de todos, eu estou falando de alguns. E ela trata todo mundo bem, ela se torna uma pessoa grosseira com todo mundo, sem motivos, sabe? Por quê? Porque essa pessoa já se entregou e ela acha que todo mundo se aproxima dele para fazer mal, todo mundo se aproxima dele com preconceito, todo mundo se aproxima dele olhando ele diferente. Aí ela se reveste de um sentimento de autocomiseração, ela se sente a pessoa mais miserável do mundo. Se esse paralítico, 38 anos naquele estado, tivesse se entregado como alguns se entregam, aquele homem não teria saído de casa naquela oportunidade que Jesus se encontra com ele próximo do tanque. Porque ele diria: eu já fui esses anos todos, nunca ninguém me jogou, então vou ficar aqui mesmo, vou ficar deitado aqui mesmo, para mim não tem jeito mais não é? Você observa que para ele não era fácil estar ali. Porque quando Jesus pergunta assim: você quer ser curado? Ele diz assim: olha, Senhor, não tem ninguém que me jogue no tanque. O que ele estava dizendo é: olha, Deus, não tem sido fácil. Jesus, não tem sido fácil para mim esse tempo todo. Eu venho sempre na esperança de ser colocado no tanque, mas nunca aparece ninguém que me coloque lá. Aí eu te pergunto: o fato de não aparecer ninguém que jogasse ele lá, ele ficou em casa ou ele foi buscar o milagre? Eita Deus, não! É claro que ele foi. Não aparecia ninguém, mas ele estava lá marcando presença. Não tinha ninguém que se compadecesse dele, mas ele estava lá esperando. Quem sabe aparecia alguém que jogasse ele no tanque quando as águas eram agitadas. 38 anos, meu irmão, aquele homem não desistiu de alcançar o seu milagre, ele não entregou os pontos. E o Senhor continuou ontem falando comigo. Você lembra daquele leproso lá no pé do monte, esperando Jesus terminar o sermão para se encontrar com ele?
E aí eu te pergunto, aquele homem podia estar ali? Não, ele tinha que estar no leprosário. Ele não podia se aproximar de pessoas. Quando ele tinha que passar por um lugar que ele sabia que alguém ia passar, ele tinha que sair gritando, leproso, leproso, leproso. Mas aquele homem venceu. Tudo o que dizia a religiosidade da época, tudo o que diziam as leis, tudo o que dizia a cultura, aquele homem venceu todos esses obstáculos e disse, eu vou encontrar-me com Jesus, eu vou falar com ele, eu vou. Aleluia! E aquele homem podia ser rejeitado, podia não ser atendido, mas ele não queria nem saber. Eu não sei nem quantas horas Jesus passou naquele monte ensinando. O certo é que eu sei que o homem ficou no pé do monte esperando Jesus descer. Aleluia! E alcançou o seu milagre. Ele não só foi curado, como ele foi tocado. Ele recebeu o toque do mestre. Aleluia. E para a gente finalizar essa reflexão, você lembra da mulher encurvada? A Bíblia diz que há muitos anos aquela mulher estava encurvada. Ela sofria, um espírito oprimia aquela mulher de forma que ela não conseguia se endireitar. Aí eu te pergunto, o fato de ela estar encurvada, enfrentar o olhar das pessoas, a admiração, o espanto das pessoas por causa do seu estado, fez aquela mulher deixar de subir ao templo? Fez aquela mulher ficar em casa? Não. O texto diz que aquela mulher continuava indo ao templo. Ela continuava subindo ao templo para aprender, para ouvir, para ser ensinada, para ser discipulada. E foi exatamente no templo que Jesus se encontrou com ela, enxergou ela na multidão e disse a ela, filha, você está curada. E a mulher endireitou-se na mesma hora. Agora pensa, se essa mulher tivesse ficado em casa por causa do seu problema. Porque tem gente que quando enfrenta um problema, a primeira coisa que diz é, não vou mais para a igreja, não vou mais sair de casa, porque vão me olhar diferente, vão falar assim, vão falar assado, o povo tem uma língua muito grande, aí começa. Se entrega. Se entrega. Você está achando que em casa vai alcançar seu milagre? Você está achando que trancafiado aí vai alcançar seu milagre? Você está achando que se entregar vai resolver seu problema? Filho, não vai não. Minha filha, não vai não. Deixa esse desespero de lado. Coloca essa frouxidão do lado. Enfrenta teu problema de frente. E o Senhor vai te dar força para você vencer. Como se nada tivesse acontecido. O Senhor não quer que você se entregue. O Senhor não te deu espírito de medo, te deu espírito de ousadia, de autoridade. Então enfrenta esse problema. Se levanta daí agora. Se levanta, volta à tua vida normal, volta a fazer tuas atividades, volta a ir para a igreja, volta a ocupar teu lugar. Se no dia da angústia você se mostrar frouxo, você não vai ter força para vencer.